Fala pessoal, hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante: desenquadramento do Simples Nacional, tá? Esse assunto é um assunto muito abordado, principalmente agora no final do ano, né? Porque tem de fato ali a exclusão do Simples Nacional e, óbvio, né? Ninguém quer pagar mais imposto. Então fica no vídeo até o final que a gente vai te explicar o que é o Simples Nacional e como que você pode fazer para não correr o risco de pagar mais imposto, tá? Para isso a gente trouxe aqui o Felipe, que vai conversar com a gente e vai explicar tudo sobre a questão do Simples Nacional. Eu já vou começar com uma pergunta muito importante, que tem muito empresário que paga a guia, né, e não sabe nem o que é de fato Simples Nacional. Felipe, o que é o Simples Nacional de uma forma mais simples para o empresário que está escutando esse vídeo aqui, ele poder entender o que ele paga todo mês? O Brasil ele tem vários regimes de tributação, que é a forma como é calculado o imposto da sua empresa, e o Simples Nacional ele é um benefício que foi feito pelo governo lá por volta do ano de 2006 para pequenas empresas. Então, para o cara que é pequeno empresário, ele é um modelo ali que ele paga menos imposto, ele tem vários benefícios tributados que reduzem a carga tributária ali da empresa dele, e por se tratar de um benefício, ele tem certas regras para que a empresa possa ser optante por esse benefício. Então o Simples Nacional ele é uma modalidade de tributação onde ele oferece benefício para essas pequenas empresas. Então quais são as regras, né? Tem certas atividades que elas são optantes pelo Simples, algumas atividades elas não podem ser optantes, e a empresa não pode ter nenhum tipo de débito. Ela não pode dever nenhum tipo de imposto, senão ao final do ano ela é excluída. Então a importância para o empresário é que ele não estando no Simples, ele paga mais imposto. Então ele tem que atentar a essas regras para ele continuar utilizando o benefício. Legal, tá. Então agora já começou a construir um entendimento, pessoal, do que é o Simples e por que é excluído do Simples Nacional. Aí eu já vou perguntar para você, Felipe, quando que acontece essa exclusão, tá? E por que acontece essa exclusão e qual que é o impacto que isso vai gerar na vida do empresário? Então, o Simples Nacional, todo final de ano, ele comunica os empresários ali, que é o comunicado de exclusão do Simples Nacional. Isso aí, normalmente, ele não chega na empresa. Hoje em dia, isso é feito por meio eletrônico. Então, o contador ele tem acesso a essa informação. Então, o contador recebe um comunicado ali que a empresa ela possui algum tipo de débito e, em janeiro do ano seguinte, essa empresa ela não vai mais estar optante pelo Simples. Então, o empresário ele tem esse período aí do final do ano para ele regularizar a empresa e ele tem que ou pagar ou parcelar tudo aquilo que ele deve. Então, no início do ano, a Receita Federal faz novamente esse pente fino e verifica se a empresa está com a certidão negativa em dia, com os débitos pagos ou parcelados, ele se mantém no Simples. Se existir qualquer tipo de débito ali, a empresa ela automaticamente ela é excluída e essa opção é em janeiro, ela vale para o ano todo. Então, se o empresário não regularizou isso aí até o final de janeiro, ele perdeu a opção no ano de 2023 inteiro. E qual que é o impacto disso? A gente já fez um cálculo aqui, para a pequena empresa, o imposto dela aumenta mais ou menos ali em 30%. Então ele aumenta em 30% o imposto, todo mundo fala que o imposto é caro, né? Então vai ficar mais caro caso ele saia do Simples, e tem uma série de obrigações a mais que o Simples Nacional não tem. Então a empresa que ela não é optante pelo Simples, ela tem que entregar mais informações à Receita Federal. Então o custo até burocrático ali dessa empresa ele é maior. Então, para a pequena empresa, não vale a pena, em hipótese nenhuma, ele sair do Simples Nacional. Então, ele tem que se estruturar todo ali para conseguir, nessa época, dentro da data correta ali, fazer essa quitação dos débitos. Só outra coisa aqui interessante é que a gente sempre deixa o alerta. Antigamente, até 2 anos atrás, como que funcionava? Toda vez que eu ia fazer esse parcelamento de dívidas, então vamos dar um exemplo. O empresário está com a empresa ali, ele deixou de pagar várias vezes no decorrer do ano. Chegou no final do ano, o contador falou para ele, olha, você não pagar a guia, você é excluído do Simples. Antigamente, como que ocorria? Ele fazia um parcelamento e dava uma entrada ali de 200, 300 reais. O que todo mundo fazia? Ele deixava de pagar as guias no ano, chegava no final do ano, parcelava, pagava uma parcela pequenininha e deixava de pagar de novo. E o empresário ia empurrando aquela dívida ali para o futuro.
Hoje em dia a Receita observou isso e mudou esse tipo de sistemática. Então como que funciona atualmente? O primeiro parcelamento você tem que dar 10% do valor total da dívida. Se esse parcelamento, o empresário ele não conseguiu pagar ele, no ano seguinte para ele fazer um novo parcelamento, junta tudo que a empresa tem de débito e ele tem que pagar 20%. Então essa entrada, caso o empresário ele não pague no decorrer do ano, ela vai aumentando de valor. Vai progressivo. Então a gente tem casos aqui da empresa que somente pela parcelar e permanecer no Simples, tem que pagar um quê de 10, 15 mil reais. Então o empresário chega ali em janeiro, o contador fala, cara, você tem que pagar 15 mil, senão você vai ser excluído do Simples. E se o empresário não pagar, ele é realmente excluído. Aí o empresário fala, pô, não tem um caixa, tem que correr atrás. E se ele não conseguir organizar a situação, ele tem esse aumento de tributação. Então tem que ter essa atenção que, atualmente, para fazer o parcelamento, você tem que dar uma entrada e muitas vezes esse valor da entrada ele fica muito alto. Então por isso que é importante não só parcelar, mas manter em dia, senão cada vez mais a entrada vai subindo esse valor. Pô, legal. Bom, então, pessoal, não sei se vocês anotaram aí, só para contextualizar, Simples Nacional, benefício de redução da carga tributária, né? Sempre no mês de janeiro tem a relação das empresas que vão ser excluídas do Simples, e é por isso que o seu contador deve estar te falando aí, se você tem débito, que você vai ser excluído do Simples Nacional. E existe a opção de fazer o parcelamento, igual o Felipe acabou de falar. Agora me fala uma coisa, se o objetivo, Felipe, é manter a empresa no Simples Nacional, o que o empresário precisa fazer sabendo que o Simples Nacional é a melhor opção de tributação para ele? Isso é questão de planejamento, né? Então ele já tem que ir vendo ali as dívidas que a empresa tem, igual a gente falou, e tentar fazer esse planejamento anterior. Levantar ali com o contador quanto de débito ele tem, qual que é o valor que ele precisa para parcelar isso, para antes aí, no final do mês de janeiro, ele já fazer essa previsão, separar esse valor no caixa para fazer essa quitação da parcela inicial. Então o empresário já tem que, desde já, ir fazendo esse estudo ali dos débitos. Tá, legal. Isso é interessante até ressaltar, né, Felipe? Porque a exclusão acontece uma vez ao ano, só que a dívida vai acumulando o ano inteiro. Então, por isso que é importante, de fato, ir acompanhando, que seja ali trimestralmente, né, o que tem de débito, para não acontecer esse efeito bola de neve, chegar em janeiro e ter um tanto de coisa para pagar. Então, esse que é o cuidado que tem que se ter, tá? Um alerta que normalmente a gente faz é que tem muito empresário, até mesmo o próprio contador, que ele come mosca, né? Ele não faz esse levantamento ali e acaba que a empresa é excluída do Simples Nacional por coisas basicamente bobas, né? Eu falo bobas porque são impostos que são pagos uma vez ao ano, mas por algum motivo ali, seja por esquecimento do empresário ou até mesmo por falta de controle do contador, ele acaba se esquecendo, impacta na vida, no ano calendário inteiro do contribuinte ali, do cliente. Normalmente tem empresa que é excluída por causa de TFLF, né, que é aquela taxa da prefeitura, por IPVA que está em aberto, e o empresário não viu. O que pode fazer, cara, para pegar e esse empresário não ser surpreendido aí? Isso aí é importante o empresário conversar com o contador, porque muito contador ainda hoje tem uma visão errada, e o empresário que débito federal que exclui do Simples, não é débito federal, é qualquer tipo de débito. Então, além de verificar como está a situação da empresa junto à Receita, ele tem que também tirar certidões negativas da Prefeitura e do Estado. E Prefeitura, a gente sabe, né? A gente tem muitas prefeituras, Minas Gerais é mais de 280 municípios, né? E cada um é um sistema diferente. Então, se a empresa está constituída em determinado município, tem que ir lá e fazer a consulta. E é bem assim, às vezes o cara deve uma guia ali do IPVA, que é um carro que ele vendeu, que já nem é mais da empresa, que o cara que comprou deixou de pagar, mas aquela dívida ali pode ocasionar a exclusão do Simples. Então esse empresário ele tem que ter essa atenção de fazer um pente fino realmente na empresa dele, para não ficar nada. Ano passado a gente teve uma situação interessante, o Estado ele pegou todos os débitos e o Estado comunicou à Receita Federal para fazer a exclusão de todo mundo. Então tinha muita empresa que ela estava com a situação toda certinha e por causa de um comunicado do Estado ela foi excluída do Simples. Então no passado ocorreu isso, então a gente tem que ficar sempre atento. E principalmente
Prefeitura, é bom olhar que às vezes é uma taxa, às vezes você parcelou, mas esqueceu de pagar uma parcela. É igual você falou, são coisas bobas, fáceis de resolver, mas que se não tiver uma atenção realmente acaba gerando prejuízo imenso aí para a empresa. Então tem que ter atenção nesse detalhezinho aí, que não é só o débito federal. Qualquer tipo de débito de imposto, ele ocasiona a exclusão. Bom, aqui na WSC Contabilidade a gente faz esse levantamento dos clientes, né, ali com a periodicidade de fato para comunicar os clientes, mas falando talvez de um empresário que não é cliente da WSC, talvez uma dica que a gente pode deixar para ele seria pedir a certidão negativa de débito, né? Então chega no final do ano, pessoal, se você tem algum tipo de dúvida ali, se você tem débito ou não, pede seu contador para tirar a certidão negativa de débito estadual, né, federal e municipal. Porque aí, de fato, se você tem a certidão negativa de débito, você vai ter um pouco mais de tranquilidade e, além disso, pedir o contador para olhar se não tem comunicado de exclusão. O importante hoje, os comunicados todos, seja do Estado, da Prefeitura, eles são todos feitos por via certificado digital, né, para mim é digital, você não recebe correspondência mais, né? Então o contador tem que ficar atento para olhar ali os domicílios tributários para ver se tem algum comunicado para a empresa, e o empresário, além da certidão, se ele consultar na Receita Federal a consulta de optantes, quando tem qualquer tipo de situação que ele vai ser excluído posteriormente, a Receita ela comunica com antecedência. Então o empresário, além de pedir a certidão, ele pode olhar lá na consulta, só ele pesquisar no Google, né? Consulta optantes pelo Simples, ele digita o CNPJ dele para ver se o CNPJ dele está no Simples ou não. Isso aí é importante ele fazer. Pessoal, dica de ouro, hein? Se você é empresário, já aproveita aí, final do ano, já faz essas consultas aí, tanto certidão quanto consulta de opção do Simples Nacional. Bom, pessoal, então a gente já está caminhando aqui para o final, né? Mas a gente queria deixar uma dica de ouro, porque a maioria dos empresários, ele foi lá, tinha um débito, parcelou, né? Ele se manteve no Simples Nacional, né? Regularizou aquela situação ali e achou que o problema está resolvido. Mas a gente sabe que não é. Por quê? Porque tem que fazer análise de quanto de imposto que não foi pago, por que aquele imposto não foi pago ao longo do ano, que ocasionou de fato que o empresário tem que fazer o parcelamento ali, e acaba que se ele não fizer essa análise, ele acumulou um ano, fez o parcelamento, aí ele está parcelando e deixa de pagar o do mês. Aí no outro ano de novo faz um outro parcelamento, e acaba que vira aquela bola de neve. O que a gente pode deixar de dica, então, para esse empresário, Felipe, que está assistindo esse vídeo agora e o cara já tem um parcelamento, está deixando o imposto mensal ali em atraso, está vendo que o negócio está embolando? O que a gente pode deixar de dica para ele? A gente fala que devendo imposto, a empresa que ela tem dívida de imposto é um sintoma que há algo errado. Quem aí tem filho pequeno, você sabe, quando a criança começa a apresentar sinais de febre, é que ela tem alguma inflamação, alguma doença, algo errado. Então o que você faz? Você começa a pesquisar o que está ocasionando a febre. Então a febre ela é um sintoma, da mesma forma a empresa. Quando o empresário ele deixa de pagar uma guia de imposto, tem que subir um alerta ali que algo financeiramente na empresa não está funcionando. Qual que é o erro do empresário? Ele deixa de pagar uma guia 1 mês, 2 meses, ele vai parcelar no final do ano. Ele não verifica o financeiro da empresa dele. No ano que vem, ele começa a deixar de pagar mais imposto. Ao final de 2 anos, a empresa dele já virou uma bola de neve ali com um montante de imposto, às vezes que ele nem consegue mais parcelar. Então ele vai deixando isso passar, não faz estudo nenhum, acha que é normal, até chegar naquela estatística que o pessoal fala. No 3º mês virou algo tão grande que ele tem que fechar as portas e encerrar o CNPJ. No 3º ano, a empresa acumulou tanta dívida que ele não consegue mais suportar isso. Então o que acontece? Não conseguiu pagar o imposto na empresa, faz uma análise financeira para ver o que está acontecendo. Que o certo é o quê? A empresa ter dinheiro para pagar o imposto, pagar as suas despesas e sobrar lucro. Se não está dando para pagar o imposto, ou a precificação está errada, ele está precificando errado e por causa disso, no final do mês ele tira o lucro, mas falta esse valor ali para completar, ou ele não tem um planejamento bom de fluxo de caixa, então o fluxo de caixa dele não está batendo e o imposto está ficando para trás. Mas de qualquer forma, é importante analisar. A maioria dos empresários hoje, principalmente o pequeno que é optante pelo Simples, ele não tem análise financeira nenhuma. E se ele não tem análise financeira, ele não tem como ganhar dinheiro, ele não tem como entender disso.
Então tem que começar a fazer uma análise financeira legal para ajustar onde que está sendo o erro para a empresa ter uma vida saudável. Então isso aqui, igual a gente falou, é um sintoma de doença. Você tem um filho aí, você tem você mesmo, você fica com febre 1 ano direto, você vai falar, cara, a pessoa vai morrer, não é normal a pessoa ficar com febre um período longo de tempo. Mesma coisa, se a sua empresa deveu uma guia de imposto um mês, você pagou e nunca mais ocorreu, legal. Agora, se todo mês falta o dinheiro do imposto, você tem que pesquisar, porque senão sua empresa vai morrer dentro de pouco tempo. Então vale a pena, junto com o contador, junto com esse profissional que cuida realmente dessa parte e começa a estruturar o seu financeiro para que esse tipo de dor, né, ele se estanque, ele acabe antes de virar algo mais grave. Legal. Bom, eu só queria complementar o que o Felipe falou, porque eu percebo assim, primeiro, o empresário, ou a grande maioria dos empresários, eles não sabem, né, ou não sabiam o que era o Simples Nacional, é o primeiro ponto, e o segundo, ele não sabe nem qual que é o percentual que ele paga de imposto. Então o cara só sabe que chega uma guia que o contador manda mensalmente, mas não sabe qual é o percentual. Ah, comércio, estou faturando até 15 mil, é 4%. Ah, é serviço, até 15 mil, é 6%. Então o cara tem que saber primeiro qual que é o percentual seu de imposto, para você até precificar, que a maioria dos empresários nem sabe isso, só sabe a guia, só sabe quanto que ele paga no final do mês. Mas o percentual ele não sabe. Esse é o primeiro ponto. E segundo, pessoal, se a gente acabou de explicar para vocês que, perceba, Simples Nacional é um benefício tributário que o governo está dando, em contrapartida, você não pode ter débitos na esfera estadual, municipal e federal, beleza? Então a gente já aprendeu isso. Mas o segundo ponto que a gente tem que entender é, cara, se eu deixo de pagar a guia do Simples Nacional, principalmente, que é o principal motivo de exclusão do Simples Nacional, em algum momento do ano eu vou ter que pagar, entendeu? Então se eu não paguei em janeiro, fevereiro, março, abril, eu vou ter que pagar, porque quando chegar em janeiro do próximo ano eu vou ser excluído. Isso é fato. Isso é o primeiro ponto que tem que deixar na cabeça do empresário, que você pode deixar até de pagar outras coisas, mas a guia do Simples Nacional você tem que pagar, não vai ter como você fugir. E aí, entrando no pagamento mensal, tem que tomar cuidado porque tem a multa, né, Felipe? Sim. Você tem a multa que é altíssima. Hoje é quanto? Hoje é 20%, né? 20%, então perceba. Se você, suponhamos lá, você está em atraso com várias coisas, né? Tem um fornecedor ali que eu estou em atraso, tem o Simples Nacional e tem o banco. Cara, qual desses aqui que se eu deixar de pagar que vai me cobrar mais? O Simples vai te cobrar 20% do mês para o outro. Às vezes o fornecedor ali ele vai te cobrar um percentual menor do que esse. Então o Simples Nacional normalmente virou do mês para o outro, o acréscimo é muito grande, pessoal. E outro problema que o pessoal não observa aqui, o Rodrigo falou muito bem, se deixou de pagar, você vai pagar em algum momento. E às vezes, o que muito empresário faz é o que? Ah, eu vou parcelar. Aí o que ele faz? Ele parcela, aí começa a pagar o parcelamento, mas deixa de pagar a guia do mês, porque ele tem dinheiro para escolher uma das duas. Qual que eu pago? Parcelamento ou a guia do mês? Aí ele não tem dinheiro para quitar os dois impostos. Isso aí é um erro, porque sobre o parcelamento já está com a multa de 20%, a guia do mês ainda não. É sempre mais vantagem ele manter o imposto em dia, ficou possível pagar o parcelamento. Mas se ele não fizer uma análise financeira, ele vai conseguir pagar os dois juntos. Então ele só vai empurrando esse problema e ficando cada vez maior, né? Então ele é um problema que o Felipe acabou de falar, independente, pessoal, de parcelar ou não, você vai ter que pagar. Porque se você tiver com o débito do parcelamento e tiver com a guia em dia, quando chegar em janeiro você vai ser excluído da mesma forma. Então, o ponto, talvez a dica de ouro que a gente tem que deixar para vocês é a guia do Simples Nacional mensalmente, principalmente, não pode deixar de ser paga. Porque se virou de um mês para o outro, é alta, e se você não pagou dentro do ano, você vai ter que fazer o parcelamento em alto também. Beleza? Então, fica a dica aí, o conteúdo está entregue. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like.